São 9h, 9h30. Vamos começar. Amém? Tem mais algum irmão que entrou? Irmã Maura. Tem aqui Maura, né? Amém. Vamos orar. Eu gostaria de começar orando, agradecer a Deus por esse dia, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, damos graças, Senhor, por mais um dia de vida, uma noite de paz, uma noite de descanso que o Senhor nos concedeu, com saúde, graça. Por tudo isso, Senhor, nós te louvamos. E te agradecemos, porque hoje é domingo, dia do Senhor, é dia de estarmos na tua casa, louvarmos o teu nome juntos, congregarmos. É um dia de prestarmos culto ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas nas tuas mãos, pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, pela salvação. Por tudo, Senhor, nós te louvamos. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. E pedimos, fique conosco, Senhor, nesse dia, nos dá a tua orientação. Nessa aula agora, que o Espírito Santo possa nos iluminar para, Senhor, explanar qual é a verdade da tua palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada um que estará aqui conosco, aqueles que não puderem estar também, Senhor, abençoa da mesma forma. É o que nós pedimos em teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Tá bom. Chegou mais alguém, Nani? Temos mais alguém? A Silvana aí. Bom dia, Silvana. Amém. Amém. Tem alguém tentando falar comigo, mas eu não estou conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo você, Nani. A Maura eu não consegui ouvir. Ela está escrevendo uma mensagem, mas eu não consegui ouvir. De qualquer forma, Maura, você é muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus te abençoe. Venha participar da nossa aula. Amém? É um prazer ter você aqui conosco. Amém. Está escrevendo, que está sendo mais fácil. Que Deus abençoe a Maura também. Graças a Deus. Vamos, eu gostaria que, irmãos, vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Romanos, Paulo escrevendo para a igreja de Roma. Romanos capítulo 7, versículo 24. É o versículo-chave da lição de hoje. É capítulo 7 de Romanos, Paulo escrevendo lá para aqueles irmãos convertidos, lá em Roma. E ele dá uma palavra de exortação para aqueles homens. A palavra o Nani já colocou aí na tela. Ele fala assim, ó: miserável ser humano que sou. Quem me libertará desse corpo de morte? Desventurado homem que sou, em outra versão. Quem me livrará o corpo desta morte? O que Paulo estava querendo explicar? O que Paulo estava querendo explanar sobre essa palavra? É um dos pontos tão importantes da nossa carreira cristã. É que nós temos uma luta interna enquanto nós estivermos aqui nesse mundo terreno, enquanto nós estivermos aqui com a nossa carne pecaminosa, mesmo que nós sejamos tementes a Deus, sejamos pessoas salvas, nós teremos uma batalha constante, diária, e que nós nunca nos livraremos dela enquanto nós vivermos. Que luta que é essa? É uma luta interior, é uma luta da carne com o espírito, é uma luta da nossa carne pecaminosa contra o nosso espírito. Essa é a luta constante que nós teremos na nossa vida. Aí a Maura está aparecendo aqui para nós. Seja bem-vinda, Maura. Deus te abençoe. Prazer em ter você aqui conosco. A Nilson também está conosco. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, a lição de hoje é uma lição bem simples, mas extremamente profunda. Ela diz respeito a esse aspecto de nós temos que lutar diariamente para que possamos fazer a vontade de Deus. Thalita também, bom dia, que está participando com a gente. Deus abençoe. Essa luta nós nunca nos livraremos dela. Por mais que sejamos espirituais, por mais que estejamos vivendo uma vida de comunhão com o Senhor,
nós teremos sempre essa batalha. Olha que quem fala isso é o apóstolo Paulo. Talvez o maior evangelista, o maior pastor, o maior homem que levou a palavra do Senhor aos gentios, foi aquele homem extremamente usado pelo Espírito Santo. Mas ele mesmo falava que ele não conseguia fazer o bem que ele queria, mas o mal que ele lutava para não fazer, ele acabava fazendo. Ele declara isso aqui no livro de Romanos. E é sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Que tipo de pecado que a gente acaba cometendo e que temos que evitá-lo, temos que pedir a que o Espírito Santo nos ajude a vencer essa batalha, para que nós não caiamos nesse erro, nesses pecados. Mas é uma batalha constante. Ele deixou aqui o livrinho que nós estamos estudando, é a lição número 9, que é a luta interior do crente. E o escritor aqui ele usou um exemplo que eu achei extremamente interessante e fácil de explicar para vocês. Ele fala que existia um pescador esquimó e que ele tinha dois cães de luta, de rinha, de briga. E disse que ele fazia o seguinte: todo final de semana ele levava esses dois cães para brigar entre eles. E ele fazia com que um preto e um branco, um cão preto e um cão branco. E ele fazia que numa semana o cão preto ganhasse e que na semana seguinte, o cão branco vencesse. E assim eles fossem alternando. E aí as pessoas fizeram a pergunta para ele: como é que você faz isso? Como é que você sabe que quem vai ganhar é o cão preto essa semana? Ele fala: é simples, eu vou explicar para vocês. É porque eu passo a semana inteira alimentando o cão preto. Dou comida, bastante comida para ele, eu deixo ele bem forte. Enquanto que o cão branco, na semana que eu quero que ele perca, eu não o alimento. Ele passa fome. Então ele falou: com isso eu consigo determinar quem vai ser o vencedor. Por que o escritor usa esse exemplo aqui? Ele fala que conosco acontece a mesma coisa. Nós temos dois seres para alimentarmos dentro de nós, de cada um de nós. Um ser carnal e um ser espiritual. Aquele ser que nós alimentarmos mais, ele vai sobressair. É o que vai acabar aparecendo no nosso dia a dia. Se você alimenta mais o seu ser, o seu coração, com as coisas da carne, com as coisas do mundo, com as concupiscências, aquilo que agrada o teu corpo, a palavra de Deus diz que nós vamos acabar externando ou mostrando ao mundo essas coisas carnais. Enquanto se nós tentarmos alimentar o nosso corpo com coisas espirituais, coisas do alto, por isso que o apóstolo Paulo fala para que nós não nos apeguemos às coisas terrenas, nós olhemos para as coisas celestiais. Se nós alimentarmos o nosso espírito, nós poderemos ser pessoas mais espirituais e menos carnais. Deu para entender a comparação? A comparação que esse escritor fez foi essa, eu achei extremamente simples e interessante. Nós carregamos dentro de nós o velho homem, o homem do pecado. Nós temos a natureza adâmica, que nós herdamos do nosso pai Adão. Nós trazemos o pecado conosco. É algo que nós não conseguimos extinguir. Mesmo quando nós aceitamos a Cristo, nós carregamos essa herança adâmica, essa herança de Adão. E isso faz com que nós pequemos com muita facilidade. E aquilo que nós queremos fazer de coisas espirituais, nós temos maior dificuldade para vencê-las, devido à nossa natureza humana. É sobre isso que a lição vai tratar. Tem versículos aqui que eu acho que são extremamente interessantes de nós lermos. Nós vamos seguir aqui acompanhando. Eu gostaria que vocês lessem comigo o capítulo 7 de Romanos, o versículo 15, por favor. Nós vamos colocar 3 versículos, o 15, 21 e o 23. Vamos começar com o 15. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 5, Paulo fala assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que eu quero, isso eu não pratico. Entretanto, o que eu detesto, isso me entrego a fazer. Não é bem assim que acontece conosco?
Quando nós já bobeamos, nós já cometemos já um pecado, nós já erramos. É só a gente distrair um pouquinho, a gente já peca. É algo natural do ser humano. Paulo fala isso, ó, no versículo 15. Eu não compreendo o meu modo de agir. Ele fala, eu não consigo entender isso. Paulo já lutava com essa experiência aí, como nós lutamos até os dias de hoje. No versículo 21, ele complementa. Versículo 21. O Nani já colocou. Assim encontro essa lei. Olha lá, versículo 21. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está presente. É muito fácil nós errarmos, muito fácil nós pecarmos. O mal sempre está à nossa frente. E se nós não lutarmos, se nós não tivermos a força do Espírito Santo para nos ajudar a resistir, nós caímos em pecado, nós erramos. Versículo 23, para a gente terminar essa passagem, Paulo continua dizendo: contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. É algo que nós trazemos na nossa natureza, é do ser humano. Infelizmente, faz parte do ser humano. Nós temos esse lado voltado para o pecado e somos inclinados para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo fala. E para terminar, o escritor não relata, mas eu gostaria de ler o versículo 24, que Paulo ele dá um fechamento nesse assunto. Ele fala: miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Por que ele fala aqui de morte? Porque qual que é o salário do pecado que a Bíblia nos diz? É a morte. É isso, Theo? É verdade, é a morte. O próprio salário, a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. E Paulo fala isso aqui, ó, miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? É só o Espírito Santo do Senhor, é só Deus que pode fazer isso em nós. Por nossa força, por isso que eu gosto de deixar bem claro, quem nos santifica, quem nos dá força para nos santificarmos é o Espírito Santo de Deus. De nós não temos forças por nos santificar. Em nós mesmos, nós não encontramos poder para poder resistir ao pecado se não for da parte do Espírito Santo. Então, essa é uma das funções que nós estamos estudando aqui ao longo dessas 18 semanas, as ações e os atributos do Espírito Santo e o que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, faz na nossa vida. O Espírito Santo nos dá força, nos reveste para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos resistir ao pecado e não cair em tentação e não cair em pecado. Amém, irmãos? Essa é a lição de hoje. Até aqui alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Nós podemos dar uma paradinha aqui para começarmos a lição, mas esse é o pano de fundo do que nós vamos discorrer no dia de hoje. É essa luta interna do cristão, de todo ser humano, que o mal que ele não gostaria de fazer, ele acaba fazendo, e o bem que ele deseja, ele tem dificuldade. Ele só consegue fazer o bem se ele estiver fortalecido com a ação do Espírito Santo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Paz, pastor. Samuel, tudo bem? Oi, Samuel, pode falar, filho. Me ajuda aqui, vamos lá. Eu estou sem câmera aí, mas eu vou fazer um comentário. Nós estudamos o livro de Romanos, né? E fala sobre uma linguagem jurista, né? Isso. E aí ele fala de duas leis, aí a lei do pecado e da morte e a lei do espírito e da vida. São duas leis que se contrapõem, né? Do pecado, morte, espírito e vida. Quando a gente fala de lei, a gente entende que temos que obedecer à lei, né? Só que uma é uma lei que leva para a morte e a outra é uma lei que leva para a vida. A questão é qual que nós vamos obedecer, né? Verdade. Muitas vezes nós vivendo no mundo, nas relações humanas aí com o pessoal, grupos, né, de trabalho, escola e tudo mais, muitas vezes nós somos impulsionados a obedecer um
um rito ou uma lei que é do grupo lá, né? Eu tô lá no grupo da escola, converso com todo mundo, amizade de todo mundo, de repente eles vão para um lado que ali, se eu tiver ali no meio, para mim vai ser normal, porque é uma lei, né? Ah, todo mundo faz. Todo mundo faz, eu também vou fazer, porque, tô bem, porque eu estou obedecendo uma lei. Então, a consciência do pecado, ela te dá essa desculpa de que você está certo, mesmo fazendo errado. A consciência do pecado diz, não, tá certo, porque é uma lei, você está obedecendo, todo mundo está fazendo. Isso é uma lei, tá certo, tem que obedecer, mas é a lei do pecado e da morte, né? É verdade. Então, É às vezes, verdade. é um pano é uma, é uma enganação, né? É uma fumaça que se coloca na nossa vista, É um, é um pano tentando de nos fundo. enganar, dizendo, você está certo, faz isso mesmo, você está obedecendo, mas é obedecendo o quê? Uma lei do pecado e da morte. Aí você erra, você peca, desobedece. Agora, tem a lei do espírito da vida, né? Que às vezes não, sempre vai contra essa lei. E aí Amém. é mais difícil, porque aí você tem que ir contra os paradigmas, tem que ir contra aquilo que é posto na sociedade, no grupo, né? É Quantas verdade. vezes você tem que recusar convites? Você não vai? Não, pode deixar, na próxima eu vou, né? Porque você sabe que se for, você pode estar indo para uma armadilha, né? Então, às vezes, Aí você não vem. evita lugares, evita pessoas, né? Amém. Evita situações. Essa, Então, esse é um ponto importante, Samuel. Inclusive, pegando o gancho que você está falando, todos nós temos calcanhares de Aquiles, né? é, Todos nós, eu, você, todos nós temos pontos fracos. E o que a Bíblia nos ensina? Que nós tenhamos prudência e que nós evitemos esses pontos fracos. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é alcoólatra. Uma pessoa que é alcoólatra, ela tem dificuldade de passar, às vezes, na frente de um bar. Qual que é o ensinamento, qual que é a orientação que é dada para essas pessoas? Evite ficar em ambientes onde as pessoas tenham disponibilidade de bebida. E nós podemos levar isso para todos os outros campos, né, Samuel? Podemos levar isso para prostituição, nós podemos levar isso para roubo, para todos os tipos de pecado. Então, se nós conhecemos as nossas fraquezas, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, mas nós temos que também evitar cair nesse erro. Ficar nesse ambiente, como você falou. Isso é extremamente interessante, porque nós temos a nossa natureza fraca, nós temos a nossa natureza carnal, uma inclinação para o pecado. Então, se você já sabendo de tudo isso, você tem que evitar, você tem que fortalecer o outro lado, que é o lado espiritual, que é essa luta aqui que nós estamos falando, que nós temos que travar todos os dias. Ou alimentamos a nossa carne, ou alimentamos o nosso espírito. Pastor, Mas muito bem colocado. Pode falar, por favor. bom dia. O que a gente não pode esquecer é que a palavra de Deus, ela está contramão ao mundo, né? Completo. E a gente vive no mundo, né? Então a gente tem que verdade. sempre estar buscando a palavra de Deus para a gente se fortalecer, para a gente poder vencer a parte do mundo, né? É verdade. É verdade. Nós vamos ter sempre à nossa frente a disponibilidade das coisas mundanas. Isso que você está falando é real. Nós vamos ter sempre à nossa frente facilidades para pecar. E cabe a nós pedirmos para que o Espírito Santo nos ajude a resistir a esse tipo de tentação, esse tipo de fraqueza. Amém. Muito bem colocado. Pastor, Nós não podemos esquecer, já passo para você, Silvia, nós não podemos esquecer que nós vivemos no mundo, né? Nós somos santos, nós somos de outro reino, nosso reino não é aqui na Terra, nosso reino é celestial, mas nós vivemos aqui num mundo comandado pelo príncipe das trevas. E só nós podemos resistir a ele com a ação, com a armadura do Espírito Santo sobre nós. Nós temos isso de maneira bem consciente, muito bem colocado por você. Silvia, pode falar, bem.
Não, pastor, assim, é que para mim é um conflito muito grande essa questão de pessoas muito diferentes, né? Ah, então tá, vamos evitar todos os ambientes que não vêm de encontro ao que o Espírito Santo é o que deve ser, né? Do bem, etc. e tal. Mas a gente vive num mundo. E aí, você tem filhos? Eu não sei se os irmãos têm esse tipo de conflito, mas eu Sim, tenho vários amigos e famílias que são amigos da minha filha, amigos da minha mãe, e etc. e tal. Não sou muito sim, de visitar todo mundo, mas eventualmente uma pessoa ou outra te chama. E sim, aí, sim, de repente, a crença e a prática naquela outra família, que é tão próxima da minha, não é minha família, mas é alguém que certo. me convidou, é Uhum. espírita, candomblé, ou seja lá o que for, que totalmente Sim, contrário àquilo que eu acredito, né? sim. Mas assim, eu vou evitar. Aí eu entro na questão de Deus, que Deus ele Uhum. nunca fez acepção de pessoas, né? Ele Isso, conversava ele abençoava e cuidava das isso, meretrizes e isso. etc e tal. Então fica um conflito grande. E eu falo, francamente, raramente, eventualmente, eu até frequento uma casa de uma pessoa que é espírita e me incomoda internamente os comentários eu particularmente não entro na briga de discutir a Isso. questão religiosa, né? Uhum. Mas eu entendo que se eu estou ali, eu não vou virar espírita, porque não tem a ver com a minha crença, né? Sim, Mas sim, sim. eu também não posso desfazer, eu fico nesse conflito, entendeu? Deixa eu tentar explicar o que você está dizendo com toda a razão. Você tem que viver no meio dessas pessoas. Se nós formos usarmos o exemplo do próprio Cristo, Cristo não se afastava dos pecadores, pelo contrário, ele vivia no meio deles. Quando a Sim, gente lê, quando a gente lê o Evangelho, ele não foi comer na casa de santarrões, ele foi na casa de pecadores. Ele comia junto com os pecadores. As pessoas, inclusive, falavam: como é que esse cara entra naquela casa sabendo que aquele sujeito é um pecador? Como é que ele conversa, exatamente. como é que ele conversa com essa mulher sabendo que ela é uma prostituta? E Cristo nos dá o exemplo muito claro disso. Ele entra na casa do pecador, mas ele não se contamina com o pecado que é cometido na casa. Ele é luz, ele está no meio das trevas, mas quando ele entra naquele ambiente, ele se torna luz. Da mesma forma você, Silvia, você quando tem relacionamento com seus parentes, com seus amigos, amigos dos seus filhos, e eles são pessoas afastadas de Deus, você lá é um luzeiro no mundo de trevas deles. Então, com o seu testemunho, você pode, inclusive, estar falando de Deus sem estar pregando a palavra de Deus, só com o teu testemunho, você não participando das mesmas coisas, etc. Nós não podemos nos ausentar de estar no meio de não cristãos. Nunca vamos conseguir fazer isso. Nós trabalhamos no meio de pessoas não cristãs, nós estudamos no meio de pecadores, nós trabalhamos no meio deles. Nós convivemos com os nossos familiares. Eles não deixam de ser meu primo, meu tio, minha sogra, porque não são evangélicos. Eles não deixam de ser. Mas nós podemos participar juntamente com eles, mostrando, dando o nosso testemunho de transformação de vida. E sobre isso que nós vamos falar mais à frente, que é sobre os frutos que nós mostramos e os frutos que nós produzimos na nossa vida. Muito bem colocado, Silvia. Essa luta nós vamos ter sempre. Quem quer falar, pode falar. Hernani. Estou ouvindo, perfeito. Eu lembrei de uma passagem que o pastor Fernando falou outro dia, recentemente, no culto que ele deu. Ele citou, peraí que tá entrando aqui, gente. Tem que entrar aqui com o pessoal, senão tá entrando um monte de gente aqui. Ótimo, O pastor estava graças a Deus. pregando, né? O pastor estava Amém. pregando, ele falou de uma passagem que ele saiu da imobiliária, lembra? Uhum. Aí a Bem. moça, acho que a proprietária, falou assim: é uma pena, né? Ela lamentou a saída dele. Você trazia paz nesse local, Exatamente, né? exatamente.
Exatamente. Ela comentou E o com que ele. leva a paz, o que leva a paz é com quem está com ele, né? É, Que é justamente a ação do Espírito. Esse é um dos frutos que nós podemos produzir, né? Amém. Graças a Deus, muito bem colocado. Deu para... Falei para o Nani, eu acho, eu entendi perfeitamente o que a Silvia falou, porque eu também vivo isso, né? Sem dúvida. É através das nossas atitudes e do que a gente fala, né? Que a pessoa Isso. vai ver. Às vezes eu tenho pessoas que falam para mim, nossa, você chega, me transmite uma paz. Então, quer dizer, né? É o Senhor que está ali na minha frente, né? É o Espírito Santo que está agindo. Então, realmente, é a gente não se contaminar, né? Às vezes eu falo aqui pro Nani, eu falo, deleta o que a gente ouve, o que a gente vê e vamos fazer a diferença, né? Não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente é zombado, é criticado. As pessoas já falaram para mim, lá vem a pastora Silvana. No começo isso me incomodava, mas hoje não. Hoje eu me sinto até feliz, porque se a pessoa tá, né, ali se incomodando comigo, né, algo tá acontecendo. Pode ter certeza que quando essa pessoa precisar de um apoio, precisar de na hora do desespero, é uma pessoa que ela pode procurar é você. E é o que acontece geralmente na nossa família, nos nossos amigos. Quando o desespero bate, quando a dor assola, quando o luto chega, enfim, as pessoas querem uma palavra de conforto, eles acabam vindo a nós, não por nós, mas por causa de quem habita em nós, que é o Espírito Santo. Muito bem. A gente pode adentrar na lição agora, nesse primeiro item. Eu não sei se alguém mais queria fazer algum comentário, mas nós temos aqui o primeiro item da revistinha, aí ele fala sobre a luta do cristão. E nós temos uma passagem lá em Provérbios, talvez seja Salomão que escrito, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Do nosso coração procede as fontes de vida. Aquilo que nós vamos externar, aquilo que nós vamos mostrar exteriormente, na realidade é o que nós temos dentro de nós. Então, se nós temos coisas espirituais dentro de nós, se nós temos um coração inclinado ao Espírito, nós vamos externar obras espirituais. Mas se tiver dentro de nós obras carnais, nós vamos mostrar coisas pecaminosas. É isso que Salomão escreve aqui em Provérbios. Quando a gente lê também em Marcos 7, 21, o próprio Cristo fala isso. Cristo fala que o que contaminava o homem não é o exterior. As pessoas estavam preocupadas se Cristo lavasse as mãos para comer, se ele fosse lavar os pés antes de sentar à mesa, como era normal no seu tempo, porque as pessoas caminhavam nas ruas arenosas de terra e sujavam seus pés, então elas tinham que se lavar antes de sentar à mesa. E Cristo falou uma vez assim para eles: olha, não fica muito preocupado com isso não, porque o que contamina o homem é o que sai de dentro dele, não é o exterior. Tá aí o versículo fala isso, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. É aí o que o Nani colocou para nós. Aquilo que nós pensamos em respeito à prostituição, adultério, roubo, enfim, qualquer tipo de pecado, antes de nós cometermos o pecado, nós não podemos esquecer que nós já estamos pensando em pecar. Está dentro de nós o pensamento em pecar, antes de nós agirmos. E é isso que Cristo fala, e que aqui também o escritor de Provérbios fala, é que nós temos que cuidar do que nós temos dentro de nós. Então, quem que você carrega dentro do teu espírito? O Espírito Santo está presente dentro da sua vida, ele vai te fortalecer a pensar em coisas espirituais e não pecaminosas. Ele vai te ajudar nessa batalha que nós temos constante entre a carne e o espírito. Amém, irmãos? E aí nós podemos adentrar aqui a palavra propriamente dita aqui desse tema. O escritor fala, vamos trabalhar esse assunto tomando como texto básico Gálatas. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, por favor, capítulo 5, trecho extremamente conhecido da palavra de Deus, Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, no capítulo 5, ele vai discorrer sobre isso.
do versículo 16 até o 26, Paulo vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito, que é o assunto da aula de hoje. Tá? Capítulo 5, versículo 15, versículo 16, desculpe, em diante. Ele fala: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos sufocar as vontades da nossa carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue fazer o que quereis, não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guardados, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. E aí ele começa a discorrer no versículo 19 quais são as obras da carne. Paulo então fala, ele usa essa palavra carne para dizer a nossa herança, a nossa natureza hereditária, aquilo que nós trazemos de Adão, a nossa natureza pecaminosa, né? E a palavra espírito usada aqui por Paulo falando justamente sobre o Espírito Santo, né? Que nos renova e nos regenera, dando-nos uma nova natureza. Quando o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, estudamos isso nas aulas anteriores, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Foi a aula, inclusive, da semana passada que o Fernando deu. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós passamos a ter essa outra natureza. Não apenas a adâmica, não apenas a pecaminosa, mas também a espiritual vem habitar dentro de nós. E aí, por isso que existe conflito. Se você não tem Deus, se você não aceita Deus no teu coração, o que acontece? Você tem uma única natureza. Por isso que você vai conversar com uma pessoa que está vivendo em pecado, ela fala, mas isso é natural, o que eu pratico é natural, a bebedice é natural, a prostituição é natural, o adultério é natural, o roubo é natural. Por quê? Ele não tem a natureza espiritual dele. Ele só tem a natureza carnal. Então ele não tem conflito, ele não tem batalha. Para ele tudo é natural. Por isso é muito difícil nós discorrermos, nós tentarmos argumentar com uma pessoa que vive no pecado, se ela ainda não aceitou a Cristo. Se ela ainda não caiu em si, reconhecendo que ela é pecadora. Isso só acontece quando a pessoa aceita Cristo. Estudamos isso, por isso que é tão importante essa lição, essas aulas sobre o Espírito Santo, porque a gente acaba entendendo qual é a ação do Espírito Santo dentro de nós. É nos mostrar que nós somos pecadores, que somos dependentes da misericórdia de Deus, e que só conseguimos vencer o pecado com a ação do Espírito Santo junto a nós. Senão nós somos extremamente vulneráveis. Amém, irmãos? Deu para entender? Esses dois conceitos de carne e espírito vivem em ferrenha oposição dentro do cristão. Não há como estabelecer um acordo entre eles. Jesus disse, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Está em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Aquilo que eu estou falando para você, aquele que vive no pecado, para ele é normal, tudo é normal. Ele não aceita que ele é pecador. Então, para ele está vivendo uma vida normalíssima. Então, essa é a dificuldade que tem de você falar com uma pessoa que ele tem que mudar de vida. Ele só vai se conscientizar que ele tem que mudar com a ação do Espírito Santo dentro dele. Entrando no item 2, nós temos aqui quais são as obras da carne que Paulo cita. Aquilo que é facinho para a gente fazer. Quais são as obras que nós não temos dificuldade nenhuma de errar e de pecar? E ele começa aqui, ele faz uma lista, né? São vários tipos de obras, né? Ele fala das obras da carne. E tem uma, especificamente, as 3 citadas aqui, você pode ler comigo em Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne são manifestas, escrito imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, temos lá, ó, obras relacionadas ao sexo. Né? É o item 1 das obras da carne, né? Do texto 2 aí.
nós temos a primeira área que nós temos de pecado, que nós temos de fruto de carne, é a área relacionada à área sexual. O que seria? Seria a prostituição, a impureza e a lascívia. Esses 3 itens estão ligados à área sexual. Nós temos facilidade em cair nessas 3 áreas aqui. Então, prostituição, que é o comércio habitual ou profissional da relação sexual, a impureza, que significa o que é misturado, polui, adultera, contamina, que é sórdido, que é torpe, que é imundo, e a lascívia, que está ligada, que está ligada à luxúria, libertinagem. Todos esses 3 itens estão ligados aqui às obras da carne na questão sexual, na área sexual. Uma outra área que nós somos tentados a pecar é na área da religião. Você vai falar, poxa, mas a gente, como servo de Deus, podemos errar e cair no pecado da religião? Podemos sim. Estamos sujeitos, temos que vigiar quanto a isso. A área da religião está em Gálatas 5, capítulo 20, versículo 20. Idolatrias e feitiçarias. Essa área é ligada à religião, idolatria. Você fala, mas eu sou crente, eu não adoro imagem, eu não me prostro diante de ídolos, eu não sento diante de uma estátua e oro, não me dobro diante de uma estátua. Mas às vezes você idolatra um trabalho, mas às vezes você idolatra um filho, mas às vezes você idolatra qualquer outra coisa. E idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Se nós amamos algo mais do que a Deus, isso é idolatria. E aí nós temos que nos precaver e temos que vigiar, pedir para que o Espírito nos mostre se nós não estamos idolatrando algo na nossa vida. Você fala, isso risco eu não corro. Nós corremos sim. Todos nós corremos esse risco. Se existe essa passagem bíblica aqui para nos alertar que nós devemos evitar essa obra, é porque nós somos passíveis de cair nesse engano. Amém, irmãos? Deu para entender? Idolatria. Não é apenas adorar imagens, não. É você substituir qualquer coisa no lugar de Deus. É prestado a ídolo ou colocar qualquer coisa ou pessoa acima do teu Deus. É um trabalho, pastor. Principalmente as mães, a gente ama nossos filhos de uma forma tão... E aí você tem que realmente pedir para Deus dar força, porque a gente acaba meio que idolatrando nossos filhos, netos. É verdade. Eu sou até suspeito para falar, porque eu tenho que vigiar para me idolatrar mesmo. De tanto que eu amo. Chega a doer. Muito amor. Chega a doer. Mas E sabe quando eu lembro disso? Você sabe quando eu caio em mim e aí eu paro de essa idolatria? É quando eu penso que Deus pode me tirar eles a qualquer momento da minha vida. Sim. Aí eu falo, realmente eles não são meus. Eu lembro de Moisés, né, do sacrifício, eu falo, meu Deus. Aí eu lembro, realmente eles não são meus. Porque se eu idolatrar a tal ponto de colocar eles no lugar de Deus, Deus pode tirar eles de mim para mostrar que ele continua sendo Deus. E eu falo, Senhor, eu amo, mas não tanto. Eu amo, mas tem limites. Eu te amo mais. Toma conta. Eu amo você mais. E olha, eu sou coruja, hein? Eu sou coruja para os meus netos, então é 2 vezes mais do que das minhas filhas. Mas tem que colocar no devido lugar. O Senhor é primazia em tudo na nossa vida. Amém? Amém. E se eu substituo, eu caio no erro de idolatria. Então, vigie. Isso que você falou é normalíssimo, e nós temos que amar mesmo aquele que Deus nos deu. Filhos, para nós, eles são bênçãos, né? Eles são promessas de Deus, são presentes na realidade de Deus para nós, mas nos seus devidos lugares, né? A primazia sempre vai ser Deus. Você vai falar, eu nunca vou ter que escolher entre Deus e meu filho, mas às vezes você tem que escolher. E você tem que escolher Deus. E é difícil.
Se coloca no lugar de Abraão, ele tinha que escolher fazer a vontade de Deus ou matar o seu filho pela ordem. E ele eu chegou, errei, Abraão mesmo. Eu falei, gente, Abraão. e ele chegou a pegar o cutelo e ia mandar bala. É? Só que o Senhor falou, não precisa. Eu já vi que você me ama mais do que ama o teu filho. Pode parar. Ou seja, Deus não vai requerer o sacrifício de nós, né? Não vai querer a morte dos nossos filhos. Ele sabe que nós devemos amar. Aliás, é uma ordenança que nós devemos cuidar, amar da melhor maneira aquilo, tudo que Deus colocou nas suas mãos. E principalmente os seus filhos. Outra área de pecado, uma outra área de... Oi, pode falar. Posso falar? Claro. Bom dia. Sim. Eu acho que o senhor falou uma coisa muito importante, não é agora com relação a filhos, mas o senhor disse uma frase: tudo que a Bíblia cita como pecado tem a ver com a gente. Porque, na verdade, a Bíblia foi feita para os filhos, não é? Ela ensina, o Senhor deu a palavra dele para a gente conhecer ele, para a gente buscar ele, para andar nos caminhos que ele ordena, né? Então, Sim. tudo que fala que é pecado, a gente está sujeito. Às vezes Verdade. a gente tem a mania de achar que isso não é para mim, porque eu não sou capaz de fazer isso. Mas a hora que o senhor estava falando, Jesus me lembrou que antes, no passado, a pessoa cometia o pecado e ela ia lá e sacrificava um animal, né, para pagar o pecado dela. Sim. Mas eram os pecados até externos, né? Hoje, Jesus fala assim: só de você pensar, você já pecou. Sim, Só de sim. pensar na sua cabeça, você já pecou. Então, a Sim. importância de vigiar a nossa mente, né, que está inteiramente ligada ao nosso coração, é muito grande. Porque eu lembro, um tempo que eu estive na Universal, o bispo falava assim, ó, quando você vê alguém pecando, ela já tinha pecado há muito tempo, o pecado já tinha nascido no coração dela há muito tempo. Sim, O ato era só o que estava sendo visível, né? É só o externo. É o externo. Por isso que fala que o mal procede das fontes do teu coração. É quando nós pensamos, nós já executamos o pecado. Só não executamos, mas nós já pensamos em executar. Então, a importância do Espírito Santo de já começar a te alertar quando está lá na mente ainda, né? Isso aí. Quando ninguém viu ainda. Muito bom. Vamos lá. A outra área que nós temos que vigiar é a área social. Paulo ele continua aqui dizendo quais são os frutos da carne. Ele fala inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Está lá no versículo 20 e no versículo 21. Todas essas 8 obras aqui, indicadas por Paulo, que criam um colapso nos relacionamentos interpessoais, inimizades que nós podemos provocar, porfias, que são brigas, discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, desejar aquilo que é do outro, né? São todas obras da carne. A facção é causar divisão, né? Divergência, discórdia, desarmonia, desentendimento, desavença, desordem, luta. Tudo isso são pecados da área social. E ele termina essas obras da carne entrando na área do físico, que às vezes a gente até negligencia sobre isso, né? A área do físico, ele cita 2 pecados capitais aqui, dois frutos da carne, que é o de bebedices e glutonarias, está no versículo 21. Esses 2 termos dão a ideia de orgias, como aparece nos textos de Romanos, capítulo 13, e 1 Pedro também. E Paulo acrescenta, no versículo 21, ele fala, os que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está escrito no versículo 21. Então, você vê que nós temos também que vigiar nisso. O aspecto de você comer de forma moderada, não ser um glutão e ser levado também à bebedice. A gente fala, puxa, mas beber é pecado? Se você tornar dessa forma aqui de bebedice, como é explícito aqui na palavra de Deus, é pecado sim, é um fruto da carne. Então nós temos que vigiar.
Temos que evitar esse tipo de fruto. Em contrapartida, Paulo começa a discorrer a partir do versículo 23, 22, ele começa a falar do fruto do Espírito. Eu gostaria de frisar aqui que não são frutos, mas é fruto no singular. O fruto do Espírito, né? E aí, o fruto do Espírito é subdesenvolvido em diversas seções. Nós podemos usar aqui um exemplo de como se fosse uma mexerica, né? Que todo mundo conhece, aí, o fruto da mexerica. A mexerica é o fruto, mas ela tem diversos gomos, né? Vários gomos. Então, o fruto do Espírito, ele é composto de diversos aspectos. O primeiro dele é a questão do amor, alegria e paz. Está no versículo 21. Vocês veem comigo aí no versículo 22, desculpe, vai falar o seguinte. Está dando microfonia, desliga o microfone. Aí, melhorou. O fruto do Espírito, na área ligada ao Senhor, nas atitudes nossas para um Deus, ele diz aspecto em três áreas: no amor, na alegria e na paz. O amor é o sentimento que nos predispõe alguém a desejar o bem do outro, sentimento de dedicação. A alegria é satisfação, júbilo, exaltação. A paz, ausência de lutas, tranquilidade, concórdia, harmonia. Tudo isso, irmãos, são frutos relacionados à nossa atitude para com Deus. Esses três itens aqui: a paz, a alegria e o amor. É quando nós estamos relacionando ao fruto do Espírito com o nosso próprio Deus. Em seguida, ele começa a listar, ainda no versículo 22, ele fala longanimidade, benignidade e bondade. Aí Paulo já direciona os frutos do Espírito para outras pessoas, né? As nossas virtudes sociais, especialmente voltadas para os outros. Quando você é longânimo, quando você é benigno, quando você é bom, quando você produz bondade, né? Esse é o termo, né? Longanimidade. Longanimidade significa firmeza de ânimo, paciência, resignação. Quando você demonstra todas essas atitudes, esses atributos, você está produzindo o fruto do Espírito. Você está demonstrando que dentro de você, o fruto do Espírito está vencendo os frutos da carne. Está sendo mais forte, o teu Espírito está mais forte que a tua carne. Quando você demonstra longanimidade, bondade, benignidade. Eu colocaria, inclusive, aqui resiliência, né? Quando você consegue passar pelo sofrimento, mas mesmo assim mantendo uma atitude cristã, uma atitude de alegria, mesmo passando por dificuldades, alegria pela salvação, né? Alegria de você pertencer a Deus, mas passando por momentos difíceis. Então, eu colocaria que a resiliência, né? Quando nós demonstramos isso, seria também ligado a essa área de benignidade, longanimidade. E ele termina no versículo 23, quando ele fala de fidelidade, mansidão e domínio próprio. São virtudes do cristão também voltadas para o próximo. Fidelidade descreve a certeza que se pode confiar. Mansidão é a atitude de humildade que Cristo tem. E domínio próprio é a capacidade de dominar as próprias reações. Talvez essa para mim seja a mais difícil de poder ser demonstrada, né? Você demonstrar domínio próprio. É tão difícil, irmãos, a gente demonstrar domínio próprio. Nós falamos, eu nasci assim, eu sou desse jeito, as pessoas têm que me aguentar. Não, não tem que aguentar, não. Você tem que mudar. Porque você era assim antes de ter a Cristo. Depois que você tem a Cristo, você muda. Mas eu não consigo mudar. Você consegue pela ação do Espírito Santo. Por você mesmo não consegue mesmo. É verdade. Mas eu sou desse jeito. Você não é a Gabriela. Você não nasceu assim e tem que morrer assim. Você pode mudar. E você muda pela ação do Espírito Santo dentro de você. Nós temos aí 8 minutos, o tempo suficiente para nós acabarmos essa lição, mas esse é um dos assuntos que eu gostaria de bater um pouquinho mais. Nós temos que ter essa tendência de buscar o domínio próprio. Não é fácil, é uma luta, por isso que o apóstolo Paulo, que ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que
eu tenho que fazer, eu tenho uma dificuldade danada. Tenho uma dificuldade. E o que eu não quero fazer, o de errado, eu faço facinho. Quando eu estou vendo, já estou fazendo. E eu sei que eu não deveria fazer, mas já estou fazendo. E um dos aspectos é esse: fidelidade, mansidão, você demonstrar mansidão e domínio próprio. Eu fico imaginando o apóstolo Pedro, eu fico imaginando o apóstolo João, discípulo João, sendo um homem manso. Eles, quando Cristo foi pregar com os samaritanos não aceitaram, João falou, manda fogo do céu, queima esse povo todo. Eu pergunto para vocês, João era manso? João tinha algum fruto do Espírito dentro dele? Ele estava andando com Jesus, é verdade, mas o Espírito Santo não estava habitando nele ainda, quando ele fala uma coisa dessa. O apóstolo Pedro, quando foram prender Cristo, ele pegou e viu que prenderam Cristo, soldado romano. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? O instinto dele agiu. Ele cortou a orelha do cara. Cortou a orelha porque não conseguiu cortar o pescoço. Pegou só a orelha. Mas a vontade, o desejo, foi cortar o pescoço. Matar o soldado que estava presente. E aí você vê, depois, no final da vida dessas pessoas, você vê o próprio João escrevendo lá nas cartas dele, primeiro, segundo, terceiro João, ele escrevendo e chamando as pessoas de filhinhos. Aquele cara que mandou tacar fogo em todo mundo, aquele cara que falava, ó, aquele que não aceitar Cristo tem que vir fogo do céu e queimar, ele hoje chama esses mesmos pecadores falando filhinho. Por quê? O apóstolo Pedro escreve 2 cartas que você, você for ler atentamente, você vai ver que era um homem cheio de amor. Aquele cara valentão, acabou. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Demonstração do fruto do Espírito. E é isso que Deus espera de mim e de você. Andar no Espírito significa ser guiados pelo Espírito, conforme aparece em Gálatas 5,18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nós temos uma outra lei, né, como o Samuel nos ajudou aqui a esclarecer. O texto de Romanos 8, 6, 27 fala, é relevante pela clareza desse andar no Espírito. Também um Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós e sonda os nossos corações. Irmãos, quando eu falo que nós não temos força para resistir ao pecado, e às vezes a gente não sabe nem como pedir isso a Deus, não esqueça que o Espírito Santo intercede por mim e por você. Ele faz essa obra. Ele faz essa obra na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo intercede com nós. O Espírito Santo nos fortalece para que nós possamos matar a fome da nossa velha natureza e possamos eliminar as coisas impuras que enfraquecem o nosso espírito. Fortalecendo o nosso espírito com as coisas do Senhor, especialmente com o leite espiritual e o alimento sólido da palavra de Deus. Como é que nós vamos obter forças para poder vencer o pecado? É procurar as coisas espirituais, e uma das coisas mais importantes é você conhecer a palavra de Deus, saber aquilo que Deus deseja na tua vida. Então, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é algo que vai te fortalecer as coisas espirituais, o teu lado espiritual. E você evite as obras da carne da melhor maneira possível. Como a Silvia falou, nós vamos ter que conviver, nós vamos ter que ir em churrasco com bebida dos nossos parentes, nós vamos ter que participar de festas com os parentes, normal. Só que você pode não se contaminar com todas essas coisas. E você pode pedir para que o Espírito te fortaleça. E você pode estar cheio do Espírito Santo e poder ser luz no meio de todo esse breu da vida das pessoas. Essa é a lição do dia de hoje. A Maura está falando aqui, foi um prazer nos conhecer, sendo online, né? O prazer foi nosso, Maura, nós estamos sempre à disposição. Nós temos aí 3 minutos ainda para terminar a aula, quero dizer que foi um prazer. Estamos sempre aqui nos domingos às 9h30 e nos nossos cultos de domingo às 7 horas da noite. Prazer tê-la conosco. Volte sempre que possível. Amém, Maura? Ok. Muito bom dia a todos e a todas, né? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer foi nosso.
estamos sempre à disposição. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém. Eu gostaria até de fazer uma colocação, mas hoje não vai ser possível devido ao tempo, né? Mas na próximo domingo, aí farei uma colocação sobre todo o tema que foi falado, tá? Bem, eu espero você, então, domingo que vem às 9h30. É um prazer, viu? Ok. Deus abençoe. Amém. Irmãos, essa foi a lição de hoje. Uma lição de suma importância para mim e para você. Saber que nós devemos viver uma vida de santidade, é isso que a Igreja do Nazareno prega constantemente, que nós tenhamos uma vida de santidade, mas para que nós possamos viver essa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a viver essa vida de santidade. O apóstolo Pedro disse que é impossível agradar a Deus sem nós vivermos uma vida de santidade. E nós só vamos conseguir viver essa vida de santidade devido à ação do Espírito Santo dentro de nós, produzindo as obras do Espírito e não as obras da carne. Lembrando que nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Essa é a lição de hoje. Domingo que vem, não sei se é o Fernando que dará a aula, ele falará sobre pecados contra o Espírito Santo. São de suma importância essas aulas que nós estamos tendo sobre o Espírito Santo de Deus. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e que nós somos totalmente dependentes deles. E que hoje ele é quem habita dentro de nós. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, Deus é o Todo-Poderoso, Criador, e o Espírito Santo é quem habita dentro de nós. O Espírito Santo é quem vive dentro de nós. É aquela promessa que foi feita por Cristo quando ele subiu aos céus. Ele falou: fique tranquilos, porque eu vou junto ao Pai, mas o Espírito Santo permanece com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, até a volta de Cristo, quem habita conosco é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos 1 minuto, eu gostaria de orar agradecendo e contar com vocês no domingo que vem. Deus abençoe. Nós nos encontraremos à noite, às 7h, no nosso culto dominical. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por vocês participarem. Que Deus fique com vocês e dê um domingo muito gostoso. Amém? Senhor, abençoa a vida de cada um.